Ele acabou de sair, não tem nem 10 minutos, Dani. Dani, pessoal de casa, né? Ele veio num carro descaracterizado, como já era de se esperar. O carro, inclusive, era insufilmado, né? Então os vidros eram bastante escuros. A gente não conseguiu ver ao certo se era ele, mas logo depois a gente conseguiu uma confirmação. O nosso colega Pedro Bonenberger, repórter da Rádio CBN, ele conseguiu encostar o celular no vidro do carro e aí conseguiu sim, de fato, registrar que era o Carlos Bolsonaro que estava dentro do veículo. Então ele chegou, passou cerca de 1 hora aqui dentro e já saiu. Interessante que a chegada do carro foi segundos depois que nós entramos aqui ao vivo no começo do Conexão. A gente tinha acabado de sair do ar, de terminar a nossa participação, quando nós vimos aqui a movimentação dos colegas da imprensa, todos eles, claro, se posicionando, né, se amontoando para conseguir mostrar a chegada do carro e, de fato, era o vereador Carlos Bolsonaro que estava ali dentro. Você ouve falar sobre a casa em Bento Ribeiro, registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você já lembra, eu que cobri política no Rio de Janeiro, a gente já se lembrava de outras ações e também investigações envolvendo também a família Bolsonaro. Então você tem, portanto, essa casa no bairro de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, que é sim declarada como um dos bens do ex-presidente. Em 2018, essa casa funcionou como um dos comitês de campanha eleitoral de Bolsonaro para a presidência da República e até 2019 também foi ocupada por parte da equipe do vereador Carlos Bolsonaro. Por isso também você tem essa operação. Trago esses detalhes porque assim que a gente soube que essa operação teve esse foco nessa casa, veio à memória também da gente a investigação da rachadinha do vereador Carlos Bolsonaro. Inclusive eu, nosso produtor de reportagem Marcelo Gomes, a gente acompanhou de perto essas investigações e essa casa da operação de hoje também já foi, inclusive, registrada como a moradia de uma ex-servidora do gabinete do Carlos Bolsonaro, que foi lotada ali até janeiro de 2019, enquanto trabalhava para o vereador, e até apareceu também, enquanto isso, nesse mesmo período, como responsável por abrir 3 empresas. Isso é apurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ela que já tinha até antes de trabalhar no gabinete de Carlos prestado outros serviços para a família Bolsonaro, também para outros nomes ligados à família Bolsonaro. E só para trazer outro esclarecimento, até para a gente não confundir as casas, porque muito próximo a essa casa, e a gente também tem imagem, tem uma outra residência onde morou uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, uma casa que também foi alvo de busca e apreensão na Operação Anjo, operação que prendeu Fabrício Queiroz, acusado de ser operador de Flávio Bolsonaro ainda em 2020. Mas são casas distintas, portanto, num bairro que tem, portanto, essa casa alvo da operação de hoje. Os investigadores identificaram que os alvos de hoje de busca e apreensão ficaram muito preocupados com todo o material apreendido, porque existem fortes indícios de que informações que teriam sido colhidas ilegalmente, via, portanto, espionagem clandestina, estavam sendo armazenadas em computadores que não eram conectados à internet ou a qualquer rede, para que os dados sequer fossem transferidos para a nuvem ou pudessem ser, portanto, copiados, enfim, chupados de alguma outra forma. Então, eram computadores, segundo as investigações, usados como a Polícia Federal chama de equipamento guardião, que é para alimentar, né? Ficar armazenado dentro dele, ele ser alimentado com dados sensíveis, resultados, portanto, do que a Polícia Federal está chamando de espionagem da BIM paralela. Esses computadores foram recolhidos e são centenas de informações sensíveis sobre vários alvos, os mais diversos, que agora, portanto, vão ser analisadas por peritos federais em Brasília. E agora vem, então, a correção no mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. Ontem, eu disse aqui para vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava errada. O computador foi sim encontrado no meio da mesma operação que atingiu Carlos Bolsonaro, mas na casa de um militar que era ex-assessor do Alexandre Ramagem e que também foi alvo da operação. Como a gente contou aqui ontem também, porque as duas informações se misturaram, a mulher desse militar é servidora da ABIN, mas a Polícia Federal apreendeu o computador. Por quê? Para entender quem de fato fazia uso desses equipamentos. Quem é este militar? Segundo os autos do processo, a Polícia Federal
acredita que o nome dele é Giancarlo Gomes Rodrigues, que ele atuava por ordem do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, mas que na época era diretor-geral da ABIN, como monitorando ilegalmente os passos de um advogado que era próximo à ex-deputada Joyce Hasselmann e ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles eram, à época, adversários políticos de Bolsonaro. As informações ainda do relatório oficial da PF mostram que esse Giancarlo Gomes Rodrigues é militar e, na época, estava trabalhando na ABIN. Ele ficava no Centro de Inteligência Nacional e operava a ferramenta que, segundo a PF, foi utilizada ilegalmente para monitorar advogados, jornalistas, políticos, adversários do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal. A conduta do Giancarlo até aqui foi utilizada como motivação para que houvesse a busca e apreensão. A PGR disse: a busca e apreensão vai poder revelar elementos relevantes para o progresso das apurações em desenvolvimento. Bom, o fato é, então, vamos aqui rememorar e aí vai ter tudo bonitinho. Se você chegou agora e está buscando a informação, aos fatos. Carlos Bolsonaro foi alvo ontem de uma busca e apreensão em seus endereços residenciais e também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O vereador é suspeito de integrar um núcleo político de um grupo que se organizou dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro para espionar adversários e pessoas que estavam entre os alvos de interesse do ex-governo. Além dele, outras 3 pessoas foram alvo da batida. Um computador da ABIN foi apreendido, não com Carlos Bolsonaro, como eu informei ontem, mas com um militar que é suspeito de integrar este mesmo grupo de espionagem ilegal. Pelo erro, a você, telespectador, e a todos os envolvidos, eu peço desculpas. O meu compromisso aqui é sempre com a verdade e com os fatos. Não há problema em errar. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro, a responsabilidade do erro, porque a minha mão está sempre dada com o fato. Eu ouvi o senhor sobre a gravidade dessas investigações da ABIN paralela, porque o senhor sabe que tem uma guerra ali nos bastidores, PF e ABIN, mas o quanto de confiança nessa investigação o senhor tem, essa que está sendo feita pela polícia? Em primeiro lugar, André, eu não atribuo nenhuma investigação que é feita pela Polícia Federal a interesses outros que não o cumprimento da lei. A Polícia Federal investiga com caráter técnico, é uma das melhores polícias do mundo, afirmo com tranquilidade, e executa mandados judiciais. Nada é tirado arbitrariamente da cabeça de um delegado de polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Então, eu realmente descarto isso. O que há alguns anos são denúncias de desvios, de má utilização de uma estrutura, de um órgão público. Essas denúncias estão sendo apuradas corretamente. Às vezes eu vejo alguém dizendo: a busca e apreensão não precisava ser feita. Eu lembro que, se você tiver certeza dos fatos, não precisa fazer busca e apreensão. Busca e apreensão é lastreada em indícios. Então, quando tem indícios, a polícia judiciária, no caso a Polícia Federal, vai ao judiciário e diz: há indícios. O judiciário se considera que há, defere a busca e apreensão exatamente para confirmar ou não os indícios. Então, afirmo a você com toda tranquilidade que tudo que está sendo feito até o momento está... Qualquer publicitário, qualquer jornalista, quando ele vai pensar o tema que ele vai tratar no dia, o título de uma matéria do G1, da Globo News, ele vai lá no Google e vê qual é o assunto do dia hoje. E ele busca utilizar, né, essa repercussão que o assunto que está na mídia, que o assunto que está, né, pelos algoritmos das redes sociais lá em cima, para vincular uma determinada mensagem àquele tema que está bombando. Vamos usar aqui uma linguagem, né, digital. E é isso que a gente faz. Né? Nós queríamos hoje começar, estamos trabalhando com muita força o tema da dengue, o tema da prevenção. Temos uma dificuldade, muitas vezes as pessoas se assustam quando chega um agente comunitário de saúde na sua casa,
Nós estamos tendo aí uma situação delicada da dengue. Nós somos o único país do mundo que vai vacinar, são 521 mil vacinas, mas ainda é insuficiente. E, naturalmente, que, desde amanhã cedo hoje, esse tema é um tema que ganhou a repercussão. É como se fosse um trem em alta velocidade e eu tenho que escolher, ou eu vou ficar na frente do trem, ou eu vou subir no trem e junto com ele eu vou levar a minha mensagem. E nós queríamos, e fizemos de forma bem sucedida, um esforço para que, no meio de tudo isso, o tema da dengue também ganhasse repercussão. E eu acho que nós fomos bem sucedidos. Nós tivemos aí mais de 1 milhão de interações em cada uma das redes sociais. Só no Instagram foram 50 mil, né, compartilhamentos. E a nossa mensagem, vamos lá, tic-tic, toque, toque, toque. Combate a dengue, abre as portas da sua casa para os agentes comunitários de saúde. Quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. Com o aumento do número de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. Preste atenção na identificação e nas credenciais. Os agentes de saúde devem apresentar crachá com foto, nome completo, cargo, número de registro da prefeitura e brasão do município, camiseta ou colete de inscrição, agente comunitário de saúde e brasão municipal. Portanto, o nosso objetivo, nossa centralidade da mensagem foi o tema da dengue, né? E o fato de nós estar conversando aqui sobre isso mostra que nós conseguimos, em meio a tantas notícias que hoje, durante o dia, chamaram a atenção dos telespectadores e dos internautas, jogar um foco para o tema da dengue, que era a nossa ação.